Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa sensacional. Ele é formado pela FMU, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. E também treinamento desportivo pela FMU, gestão de negócios do entretenimento pela SPN, gestão cultural pelo Sesc São Paulo e esporte e política pela Unicamp. Ele trabalha há mais de 23 anos no Sesc São Paulo e teve como paralelo uma carreira no setor de academia, sendo proprietário de 2006 a 2016. Eu estou falando de Mário Augusto Silveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ailton. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Aprender um pouquinho de podcast, que eu sou fã. Assisto, curto, gosto muito. Muito legal. Você é fã de podcast e eu sou fã das pessoas que acabam construindo uma história nas modalidades esportivas. E você é muito novo, mas a sua contribuição para o esporte em geral é grande demais. E por isso você está aqui hoje. E eu peço licença aos meus ouvintes, a quem está assistindo, uma licença poética. Hoje, não necessariamente nós vamos falar de corrida, nós vamos falar de modalidades esportivas, vamos falar da história dos esportes. E nada melhor que trazer um especialista, um cara que é apaixonado por diversas modalidades. Ele é um contribuinte, né? Como eu disse, ele trabalha no Sesc há mais de 23 anos e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em vários projetos. E é uma das pessoas que mais resgata a história do atletismo, a história do futebol, a história do boxe, do vôlei, do basquete. São várias modalidades e isso só engrandece para a gente entender como que começou essa história. Porque eu falo muito de corrida de montanha, eu falo muito de corrida de rua, é o meu mundo, mas a gente precisa entender as outras modalidades, né, Mário? É importante saber de onde tudo começou, né? Importante saber as origens do esporte. Eu sou apaixonado mesmo por esporte, pelo fenômeno esportivo, né? Quando eu vou num jogo de futebol, eu fico... para mim não importa, assim, a gente sabe hoje em dia quanto problema tem de corrupção, de questões diversas, a questão das empresas de apostas, enfim, uma série de coisas que vão tirando um pouco o barato da gente, né, de consumir atividade esportiva, mas eu sou apaixonado pelo jogo, sou apaixonado pela atividade em si, porque é um pouco dessa coisa, né? Esse lastro histórico que as modalidades esportivas têm, me encanta, né? Quando você vê um estádio de 100 mil pessoas, eu estava hoje revendo algumas coisas em casa, estava vendo aquele documentário chamado English Game, né? Que é um documentário que mostra ali no final dos anos do século XIX, 1870 mais ou menos, quando o Brasil a gente ainda era colônia de Portugal, os caras já estavam disputando uma Copa que existe até hoje, né? A FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Então, assim, como é que a gente sai, né, de um campinho onde tem 22 pessoas e mais ali umas pessoas sentadas num gramado para um espetáculo de 1 bilhão de pessoas, sendo uma Copa do Mundo que é assistida hoje, uma final de Copa do Mundo, né? Como é que esse fenômeno, o quanto importante é esse fenômeno para as pessoas, né? Eu, por exemplo, como palmeirense, né, que sou, eu não vivo sem esporte, assim, eu não sei o que é, se me tirassem o que é... Esse fenômeno esporte teria um vazio enorme na minha vida, porque eu não sei viver sem isso. Assim, é uma coisa que eu sou apaixonado mesmo e procuro entender e assim, consumir tudo. Na minha casa sempre, graças a Deus, sempre tive os canais esportivos desde que eles foram criados e eu basicamente assisto isso e consumo e discuto. Isso é parte da minha vida desde os 13, 14 anos. É algo que eu amo fazer e amo estudar, discutir, aprender. Isso é muito legal, né, Mário? Quando a gente fala de modalidades esportivas, o Brasil está muito ligado ao futebol, né?
E algumas modalidades elas só aparecem na Olimpíada ou em Copa do Mundo. A gente fala de futebol, Mário, mas quando a gente olha para o futebol feminino, a gente ainda percebe que tem uma lacuna aí, né? Que existe algo ainda a ser conquistado. Por que você consegue identificar qual que é a dificuldade da gente transpor essas barreiras nessas outras modalidades? Olha, um pouco a gente ouve muito a mídia falar sobre isso, né? Quando a gente conversa com jornalistas e tal. É um pouco um jogo de interesses mesmo, né? Existem aí os canais de esporte que transmitem modalidades esportivas 24 horas por dia, com várias, 3, 4 canais. Agora, infelizmente, o Brasil ainda é fruto de uma monocultura. O brasileiro ainda vive de futebol, infelizmente. Canais como esse, discussões como essa são importantes para que outras pessoas possam primeiro aprender a consumir, né? Não é fácil você assistir um jogo de futebol americano, não é fácil você assistir um jogo de futebol feminino, é diferente. O jogo é diferente, o ritmo é diferente. Assistir um jogo de basquete, entender o jogo. Então, esse processo, ele precisa primeiro do interesse das pessoas. Porque se só existe interesse para o futebol, a imprensa só continua colocando o futebol nos horários nobres, para que mais pessoas assistam, e assim, essa roda ela só roda dessa forma. Então é importante que a gente procure outras modalidades, que a gente dê audiência, que a gente dê o nosso tempo também para outras atividades esportivas, para que assim as empresas comecem a ver que há interesse, né? Que a gente vá assistir um jogo de handball lá no ginásio do Pinheiros, que é gratuito, é só chegar lá e tem os horários, você vai lá e assiste um jogo de basquete, um jogo de vôlei. Enfim, eu acho que melhorou muito. Hoje em dia você vê uma final do NBB com uma audiência incrível, uma final de skate com uma audiência muito boa. Óbvio que ainda não se compara com o futebol, mas é um processo, né? Ainda é um processo. É a primeira vez esse ano agora que o Brasil vai ser transmitido a Copa do Mundo Feminina a partir agora de julho. Vai ser transmitida em horário nobre, em canal aberto, né, na TV Globo. Antes era só no Sport TV, em canais fechados. Ou seja, é uma mudança gradativa, mas que precisa da participação popular. Não tem outra forma. A gente tem que assistir, para os patrocinadores também vislumbrarem a possibilidade de investirem nessas modalidades também, para que a imprensa coloque esses esportes em horários melhores, para que mais pessoas possam assistir, e assim a roda começa a girar. Mas já melhorou bastante. Acho que de quando a gente se formou, a gente para assistir um jogo de handball na televisão, você tinha que ser um fanático e procurar muito ali para assistir Tanto que com o Brasil, não sei se você lembra, quando o Brasil foi campeão mundial de handball feminino, acho que foi isso por volta de 2012, 2013, ele só passou na TV fechada. Era na TV que virou o TNT Esportes, né? Mas era primeiro aquela TV antiga, que só tinha no canal UHF, né? E aí foi só louco mesmo que estava assistindo aquele jogo feminino, né? Então, e hoje não, hoje você consegue ver no Sport TV, numa ESPN, numa Band Esportes, enfim, tem uma gama, tá disponível pra gente assistir. Quem gosta tem um cardápio muito variado de possibilidades aí, né? Mas, Mário, dá para entender que é uma questão cultural, e eu vou ampliar isso para sociocultural, né? Por quê? Você falou aqui de vários canais, mas são canais fechados. Isso precisa vir para a TV aberta, porque a gente sabe que ainda existe no Brasil muita gente que não tem canal fechado em casa. Então, como você falou, para ter uma possibilidade de apoio, de patrocínio, de visibilidade, ele precisa estar dentro da massa, né? E aí, o que me remete a falar que é cultural, quando eu escuto agora, principalmente assistindo ao futebol feminino, e escuto uma narradora, parece que é estranho a gente ouvir. É diferente mesmo, né? É diferente porque a gente foi acostumado a ouvir só homens narrando, né? E aí, quando você escuta algo diferente, você estranha. É isso mesmo, né? É um processo, né? Acho que tudo está sendo essa coisa da inclusão a gente está falando especificamente agora da participação feminina, né? E enveredamos aí para um pouco do lance da Copa do Mundo. É diferente, a gente tem muitas mulheres narrando aí já
há mais de 10 anos, mas aos pouquinhos elas estão conquistando o espaço, né? Você tem hoje Ana Thaís Matos na TV Globo, lá como comentarista oficial da Copa do Mundo masculina, já envolvida, né? As narradoras todas aí também ocupando seu espaço. E aí é isso, acho que com esse movimento forte das mulheres, né, como protagonistas do esporte, a gente vai perceber que, assim como no masculino, vão permanecer as melhores narradoras, as melhores comentaristas, assim como no campo masculino, né? É um processo, uma seleção natural. E acho que faz parte, sim, desse novo aprendizado nosso. É diferente, mas quando você vê a Renata, por exemplo, a Renata Vasconcelos, né, que é a titular da Globo, ela já tem mais de um ano transmitindo futebol em TV aberta, em 4 horas da tarde na TV aberta. Então já acostumou bastante a massa que é possível. Tem times que ela narrou, por exemplo, o Botafogo do Rio, ela narrou vários jogos e o Botafogo ganhou muitos jogos com ela narrando. Então eles adoram ela, assim, criaram uma conexão. Ela fala muito sobre isso, né, de quando o pessoal me ama lá, porque toda vez que eu narro, o Botafogo ganha. Então vai se criando essas relações também com as pessoas, com as torcidas, né? E isso é muito legal, mas cara, tudo é questão de tempo, de insistência e de ocupação de espaço. Também é necessário que sejam homens, sejam mulheres que se preparem bem para a função, né? Que estudem. Você tem comentaristas homens que são incríveis e hoje tem comentaristas mulheres nos canais fechados que também são incríveis. Mas a grade da TV aberta ela é mais concorrida mesmo, a gente sabe disso. Então a gente tem o horário ali no domingo de manhã para os jogos que fazem parte do esporte espetacular. Você tem o sábado à tarde também para alguns jogos importantes que às vezes são transmitidos na TV aberta, mas são poucos horários, né? A gente teve alguns fenômenos ali durante, sei lá, os últimos 20, 30 anos em TV aberta. Por exemplo, o Guga, quando ele começou a trajetória dele de Roland Garros, a transmissão era feita na ESPN, se eu não estou enganado. E aí, conforme ele foi avançando de fase, a Globo foi e comprou a semifinal e a final para transmitir em canal aberto. E aí, por que eles fizeram isso? Porque, óbvio, tem um crescimento do interesse brasileiro por aquele ídolo que está surgindo, né? Mas para eles colocarem um jogo como o do Guga numa TV aberta, é complexo, porque o tênis não tem hora para acabar, né? É verdade. O tênis, o futebol, você sabe que tem 1h30, mas os intervalos, aí você já encaixa o filmezinho ali da sessão da tarde no meio e a coisa vai. É verdade. Agora, você põe um jogo de tênis ali meio-dia, você fala, pô, e aí? Se acabar 2 horas da tarde, eu ponho o quê depois? E se for até às 6? E se juntar com o futebol das 4 da tarde? Então, tem questões que são complicadas para a TV aberta. O próprio vôlei, não sei se você lembra, uns anos atrás tinha vantagem, né? Lembro. E isso a gente não é velho, não acabava nunca, né? Porque ficava nessa coisa de... Para os mais novos, é importante dizer o que é a vantagem, né? Hoje você joga o vôlei e você faz o ponto. Quando a bola cai no chão, você já marca o ponto, né? No passado, você tinha que estar com a vantagem para você, quando a bola caísse no campo adversário, você marcasse o ponto. Então você ficava brigando pela vantagem e às vezes o jogo levava também 3, 4 horas de duração. Horas. A redução da vantagem foi também um pedido da TV no mundo inteiro, para que eles tivessem mais ou menos um tempo definido e conseguissem transmitir os jogos em TV aberta. Então tem uma série de movimentos, né, de evoluções que vão acontecendo para que mais pessoas possam consumir o esporte como a gente gosta. Muito legal, Mário. Mário, e os ouvintes aí, quem está assistindo, permita-me subir a montanha e descer. Quando eu falo permitir, é porque eu vou voltar em outro assunto. Eu quero voltar lá no século XIX. A gente sabe que o esporte não começou dessa maneira, né? Ele começou de uma maneira que eram para poucos ou para poucas pessoas. E aí a gente fala de ganho, né, nas modalidades, mas quando a gente começa a olhar a história do esporte, a história da Olimpíada, a história dos mundiais, quem que eram as pessoas que poderiam ser os praticantes disso, a gente percebe que tinha um direcionamento, seja esse direcionamento por um interesse político, né? De supremacia, de etnia, de ser a melhor nação, e a gente percebe que a maior parte da sociedade ela ficou à mercê, ela não
não tinha como participar, né, dessas modalidades esportivas. Então, a gente fala de conquista, mas a gente percebe que isso são poucos anos, assim. Se você pegar aí 200 anos de conquista, né? É importante lembrar esse processo, né? Esse processo mais inicial, chamado de esportivização. A gente não pode desconsiderar a importância fundamental que a Inglaterra tem para esse movimento. Esportivização é esse movimento onde a gente começa a praticar um mesmo jogo, né? Então você tem... Quantos jogos a gente conhece? Jogos variados? Tem milhares. Eles começaram, assim, a ideia da esportivização era ter ali por volta de 1870, 1860, uma série de jogos que eram desenvolvidos pela aristocracia inglesa, né, com o objetivo de entreter os filhos da classe burguesa. Assim, esse era o objetivo, torná-los mais saudáveis, mais condicionados fisicamente, para que eles dessem menos trabalho na escola, para que eles fossem menos violentos. E assim foram surgindo os primeiros jogos e essa organização que a gente conhece hoje em dia. Aí, desse processo, foram criadas as primeiras regras oficiais das modalidades. Então, rugby, cricket, futebol, como a gente conhece hoje, ciclismo, o próprio remo, são modalidades que são oriundas dessa época, né? Desse momento histórico. E lá foram sendo criados os métodos de treinamento, de desenvolvimento da modalidade. Então, assim, tudo que a gente conhece hoje veio dessa época, né? Dessa época do começo do final do século XVIII, ali, começo do século XIX. Ao contrário, final do século XIX, começo do século XX. A questão é que esse movimento ele é bastante excludente, né? As primeiras competições elas só poderiam participar, né, até 1988, desde esse começo, quase 100 anos de trajetória, onde só podiam participar pessoas consideradas amadoras. O que eram pessoas amadoras? Pessoas que não recebiam dinheiro ou qualquer troca financeira, ou qualquer troca que a beneficiasse para que ela participasse de uma atividade esportiva. Dessa maneira, o que restava para as pessoas pobres? Nada. Porque o pobre precisava trabalhar para jogar, precisava trabalhar para se sustentar. Então, se ele recebia um salário, por qualquer razão, ainda não podia participar de uma competição esportiva. Óbvio que eles jogavam, eles praticavam o esporte porque é um fenômeno maravilhoso, é uma delícia você jogar um futebol. Porém, você não conseguia participar das competições oficiais porque você era denunciado. Então, não sobrava espaço para você jogar nessas competições, em todos esses esportes que eu comentei. Até no automobilismo, também é um esporte branco, é um esporte... Todos esses esportes eram esportes muito voltados à riqueza ali, à parte aristocrata dessas sociedades todas. Da francesa, da alemã, da inglesa, principalmente. E aí, esses movimentos foram se desenvolvendo aos poucos e o trabalhador foi ficando de lado. Eu queria só falar um trechinho de um texto aqui, que é bem, bem legal. É um texto do James Riordan, que ele fala aqui como é que era... O que os participantes do Comitê Olímpico Internacional, os filhos dessa aristocracia, achavam da participação deles e das mulheres nos jogos, por exemplo. Eles falavam assim, ó... os filhos os participantes ali junto com o Pierre de Coubertin, né, o Barão de Coubertin, eles se opunham radicalmente à participação das mulheres, eles aceitavam a superioridade cultural dos brancos sobre os negros e inclusive, alguns diretores do Comitê Olímpico Internacional eram antissemitas, ou seja, eram pessoas nazistas, já tinham... Esse tipo de pessoa comandava o esporte no passado, para a gente ver como... na mão de quem estava o esporte e para a gente ver se mudou alguma coisa hoje em dia, né? Você acha que mudou, Ailton? Olha, é uma pergunta. Nós tivemos aqui a Miriam Paulino falando sobre as mulheres negras no esporte, e aí a gente vai para uma questão geral, né? E você fala... Eu percebo duas coisas aí, Mário.
a questão das mulheres nas modalidades esportivas. E se você for olhar, é muito recente, né? Nós temos uma participação em 1984 de uma mulher correndo uma maratona, que é algo muito recente. Você está falando de amadorismo até 1988, Olimpíada de Seul, né? E aí a gente percebe que o passado e o presente, eles se fundem. Porque, por mais que a gente tenha tido um avanço, a gente ainda vê uma elitização de algumas modalidades. E aí a Miriam, ela trouxe alguns dados bem interessantes. Quando a modalidade esportiva, ela não depende da questão financeira, ela é acessível a todos. Quando depende de uma questão financeira, ela já não é mais acessível. E aí entra na questão que você falou da burguesia, né? Então, quando a gente olha lá no século passado e volta para o nosso século aqui, a gente percebe que pouca coisa mudou. E até o atletismo, que era um esporte de massa, e aí você falou sobre branqueamento, me remete a Jesse Owens. Esse é né? Maravilhoso. Que fez Adolfo Hitler sair do estádio para não poder cumprimentá-lo, porque eles imaginavam que os brancos tinham uma supremacia tão grande, uma superioridade tão grande, que jamais um negro seria capaz de vencer uma competição. E Jesse Owens foi ali e acabou com aquele legado, né? E ele se retirou do estádio para não cumprimentar uma pessoa da pele negra. Então a gente percebe, Mário, que as modalidades elas vão caminhando, vão criando seu espaço de forma cultural e esportiva, mas muita coisa ainda permanece do mesmo jeito do século passado, né? E por quê? Existem várias questões, e você falou muito bem da complexidade de uma TV aberta, televisionar uma modalidade esportiva. São várias complexidades. E hoje, as próprias marcas esportivas, elas querem colocar na mídia algo vendável, né? Você precisa ser um rosto bonito, você precisa estar bem ali para associar o seu produto àquela pessoa. Então, eles querem mesmo algo para vender. Mas, voltando, Mário, na questão das modalidades, a gente percebe que o trabalhador em si, ele foi direcionado para não praticar atividade física, para não praticar modalidade esportiva. Dentro de uma teoria criada, isso foi feito para quem tinha dinheiro e era uma questão de lazer, não é isso? Essa é uma parte interessante e meio apagada da história, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que para mim foi uma surpresa. Eu não aprendi isso na universidade, fui aprender agora com o professor Sérgio Giglio, lá na Unicamp, que deu um módulo de esporte e política para a gente lá. Com esse fenômeno esportivo ali do começo do século, né, os trabalhadores foram ficando à margem e a elite foi trabalhando ali no tênis, no rugby, no ciclismo, até na corrida, na natação, e para os trabalhadores não sobravam nada. Até que os movimentos socialistas, né, dos trabalhadores, sindicatos, criaram algumas instituições. Uma delas é a chamada Red Sports International. É uma associação que ela gerenciava o lazer dos trabalhadores, né, do século ela principalmente o trabalho mais forte foi entre 1920 e 1940, e durante esse período ela criou uma série de membros e jogos, né, que aconteciam em países que eram membros dessa associação, que era basicamente na Europa. E aí, o mais interessante, assim, desses anos de 20 a 40, eles realizaram 7 Jogos Mundiais dos Trabalhadores. Não sei se a câmera consegue pegar. Seria muito legal a gente mostrar Thiago, pega pra gente essa imagem aqui, ó. Thiago tá na técnica. Essa ali. Imagem aqui, tem várias outras. Se você colocar no Google aí, Jogos Olímpicos dos Trabalhadores, você vai ver os cartazes da época. São 7 jogos que aconteceram entre jogos de verão, jogos de inverno. E você teve, em um deles, que foi o de Berlim, acho que foi o mais exitoso, tiveram 280 mil participações. É muito, muito interessante esse evento, né? Esse processo que aconteceu. E era um processo muito voltado à inclusão das pessoas. Muito parecido com o que a gente fala hoje do esporte para todos, né? Tem um trecho interessante aqui também
Deixa eu ver se eu acho onde é que está aqui. Depois eu vejo direitinho. Mas ele fala... Aqui, achei. Um pouco do que era o contexto desses jogos. Você vê como era interessante e como poderiam ser continuados, né? As Olimpíadas dos Trabalhadores trabalhavam com todos os atletas. Buscando uma participação de massa em eventos de bem-estar que incluíam poesia e música. Artistas, leituras políticas e muita pompa. Você vê, era um encontro de pessoas voltadas à inclusão. E aí o lema desses Jogos Olímpicos dos Trabalhadores eram solidariedade, trabalho, encontros internacionais e paz. Então, durante 40 anos, esse movimento dos trabalhadores ele foi mais importante no início do século do que os próprios Jogos Olímpicos. Mas, enfim, patrocínio, a força do dinheiro, os próprios países começaram a investir, a criação das federações, né? Os ingleses criaram as regras do jogo. Durante todos esses jogos que eu comentei, a maioria deles foram criados as regras, tanto que até hoje, para mudar uma linha na regra do futebol, você tem que se consultar a International Board, que são 5, 6 senhores com mais de 90 anos, cabelinhos brancos, que sentam lá para decidir os rumos do esporte do futebol mundial, né? E durante esse período, esse movimento foi muito maior do que os Jogos Olímpicos. Infelizmente, com esse processo, ele foi perdendo força conforme o socialismo no mundo também foi perdendo força, né? Com a Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, ele acabou também nesse processo. Mas legal saber que hoje em dia, algumas instituições como o SESC e várias outras instituições de esporte para todos, a Rede Esporte pela Mudança Social, ainda desenvolvem esse esporte que a gente chama de esporte de participação, né? Esporte para todos, que é algo que vai ao encontro dessa massificação das modalidades, da participação das pessoas e não só as competições, né? Muito legal. Você falou sobre o SESC, né? Existe aí vários SESI, SESC, principalmente o SESC, que eu tenho um conhecimento, essa parte esportiva e cultural é muito forte, né? E a gente entende, né, Mário, que isso ele muda um país, mudam as pessoas, né? Assim, a gente tem contato pelo próprio SESC com essa rede que eu gosto sempre de falar sobre ela, né? Que é a Rede Esporte pela Mudança Social. Esse material é lindíssimo. Tem vários outros materiais como esse que mostram um pouco dessa participação, a RSI ali que eu comentei, né? A Red Sports International. E aí, com o crescimento da competição, dessa competição por competir, simplesmente por competir, ela não é inclusiva, né? As pessoas não... Por que a corrida é um fenômeno, né? Porque eu participo contra mim mesmo, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu crio as minhas métricas, eu crio a minha evolução e eu sigo assim porque é inclusivo, né? O esporte ele não é inclusivo se ele não for trabalhado de outra maneira, né? Então, instituições como essas que trabalham na massificação, nessa forma de ampliar o repertório motor de crianças para que crianças cresçam sendo engajadas, não só fisicamente, mas engajadas na prática esportiva variada, né? Por isso que a gente fala que o crescimento da criança, do jovem, tem que ser com o máximo de explorações possíveis, para que ele tenha um corpo capaz de se adequar a qualquer esporte que ele participe, né? Para que ele tenha essa relação com a modalidade esportiva. Porque senão a modalidade morre, né? Como é que se as modalidades não têm a base da pirâmide e a base de participação, né? O topo é a competição. Nenhuma etapa pode ser negligenciada, mas você precisa da base para que você tenha o meio, para que você tenha o funil para os campeões e tal. E esses campeões, eles retroalimentam essa base. Então, um país sem ídolos também não é um país que tem massificação naquela modalidade. A gente sabe disso. Quantos esportes a gente perdeu o momento da história porque não soubemos aproveitar o boom de alguns esportistas brasileiros, né? Então, instituições que ensinam o esporte, não só para crianças, mas para adultos, pessoas que, porventura, não tiveram uma educação física tão
adequada na escola, que é o comum, né, infelizmente. A gente sabe que, que a maioria das escolas não tem uma educação física tão inclusiva, né? Mas ainda assim a gente percebe hoje no Brasil, no mundo, existe um movimento global de esporte para todos do mundo, que facilita, que amplia a percepção das pessoas em praticar esportes pelo prazer, pelo simples fato de estarem juntos com outras pessoas praticando a modalidade esportiva. Isso é muito importante falar, né, Mário? Quando você é multiesportes, você pratica várias modalidades de forma que não seja na competição, mas como um aprendizado, para o seu próprio movimento corporal, você ganha em saúde, né? E cada $1 investido, segundo a OMS, você economiza 3 em investimento de hospital, né, em doença. Então, você investe em saúde, em prática esportiva e não tem gasto com o hospital. Então, eu falo que é uma conta fácil de você fechar, porque eu chego para você e falo assim, Mário, você quer investir 1 milhão em modalidades esportivas ou 3 milhões em hospitais? É que hospital que investir em atividade física não dá voto, né? Pois é. É melhor investir em hospital porque você vai lá e corta a fitinha, né? É verdade. Então, é isso. Né? Eu quero voltar, Mário. Você falou que em alguns momentos nós perdemos o time de criar de dar boom em algumas modalidades. Você acha que as nossas referências de ídolos estão mais no passado e no passado distante? Ou no presente ainda a gente tem alguma referência? Não, acho que a gente tem muitos ídolos no esporte brasileiro. Não dá pra gente... nós não somos os Estados Unidos, não somos a Austrália. Eu não falo muito sobre Rússia e tal, porque se você assistiu o documentário Ícaro, você vai ver que os atletas são fabricados de uma maneira ali que não dá para considerar. Óbvio que não dá para tirar o mérito da performance esportiva, porque você pode estar dopado, mas você precisa ainda assim, você precisa ser bom naquela prática. Mas não é algo que a gente entende como... Cansa um pouquinho menos. Cansa um pouquinho menos, né? Exatamente. Agora, nós temos muitos ídolos esportivos, né? Na nossa trajetória, né? Gosto de, fazendo uma linha do tempo, né? O Brasil começou ali, anos 30, 40, a participar dessas competições esportivas, os primeiros Jogos Olímpicos, né? Não tivemos muito sucesso, mas a Copa do Mundo começa em 24, né? A primeira Olimpíada começa em 96, a primeira Copa do Mundo em 30. As duas primeiras Copas do Mundo são disputadas no Uruguai, né? O Uruguai ganha a primeira em 30 na sua casa, acho que a de 34 é na Itália, se eu não estou enganado. E o Uruguai ganha também. O Brasil, pelo que eu me lembro da pesquisa, essa primeira Copa do Mundo são pouquíssimas equipes, pouquíssimas seleções, são 11, 12, é um número bem limitado. O Uruguai aproveita, como quem não quer nada, tá aí, né? Até hoje são bicampeões por causa desse momento histórico ali, né? Do Brasil, do mundo, que estava ali ainda se consolidando. Os ingleses ainda enfraquecidos, tinham que viajar para cá, uma série de questões, eles aproveitaram, né? Eu sei que a final foi contra a Inglaterra, mas eles aproveitaram e ganharam e tá na história, isso ninguém tira. Por isso que é bom ganhar, né? Você ganha de 6-0, tá na história e o importante, é bem importante ganhar. Mas a gente teve muitos ídolos esportivos, né? Eu gosto muito de falar das mulheres pioneiras no esporte, né? Até um livro, chama Mulheres Pioneiras mesmo, que eu não me recordo do autor agora, onde ele apresenta um pouco das três damas do esporte brasileiro, que eu acho muito legal, a gente nunca pode esquecer delas. A primeira é a Maria Lenk, né? Maria Lenk, nadadora, participou de 2 Jogos Olímpicos, o de 32 em Los Angeles e o de 36 em Berlim. Ela foi recordista mundial, ela foi recordista brasileira, sul-americana, não ganhou medalha olímpica por uma série de questões lá também, mas você imagina que em 32 para ir para uma Olimpíada, como é que era esse processo, né? Imagina. Navio, ficar 10 dias no navio, enfim, eu imagino a dificuldade, né? A Maria Lenk, ela ajudou a fundar a Escola de Educação Física do Rio de Janeiro, enfim. Nós estamos aqui hoje graças ao trabalho dela, né? E hoje ela é homenageada no Centro Olímpico, né? Que foi onde disputaram as Olimpíadas de 2016.
o Centro Olímpico Maria Lenk, de natação, lá do Rio de Janeiro, leva o nome dela em homenagem a essa grande atleta. Outra atleta muito legal é a Aida dos Santos. A Aida dos Santos um pouquinho para frente, nos anos 60. Ela era do salto em altura. Ela foi quarto colocada numa Olimpíada. Também tem vários títulos sul-americanos e tal. E quando a gente fala de dinastia, né? Ela é mãe da Valeuska, que é uma jogadora de vôlei, que também jogou na seleção durante vários anos. Então, como a gente vê que está no sangue, passa para o filho, né? O amor pelo esporte, ele passa, não tem como, né? O clube passa e o amor pelo esporte também passa. E aí hoje a gente tem a Bia Haddad, né? Foi semifinalista de Roland Garros, mas a gente não pode falar da Bia Haddad sem falar da Marister Bueno. Marister Bueno ganhou 71 títulos na carreira dela. Impressionante. É um negócio, ela ganhou todos os 4 grandes títulos, 4 grandes abertos mundiais, né? Roland Garros, Wimbledon, Alberto da Austrália e US Open. Ela ganhou várias vezes em simples, em duplas, ganhou títulos mundiais diversos, enfim. É considerada, está na Hall da Fama da modalidade do tênis no Mundial, né? E eu tenho uma história interessante com a Marister, cara. Eu queria muito fazer um bate-papo com ela, presente. Ela já não... deve ter uns 15 anos atrás. E eu, com essa coisa de conversar com os jornalistas, eu pedi... Alguém me conseguiu o telefone dela, diretamente o telefone dela. E eu liguei no telefone dela para convidá-la para participar de um bate-papo em sua homenagem. E ela atendeu, assim, eu suava de nervoso, assim, para falar, cara, tá falando com a Marister, assim. Eu suava de nervoso, ela não foi tão receptiva, assim, nessa ligação, ela estranhou, até natural, porque não tocava o telefone da casa da pessoa com alguém ligando, né? E ela me passou um contato oficial para que eu fizesse esse caminho, acabou não dando certo. Mas depois, infelizmente, ela veio a falecer, mas a gente conseguiu fazer uma homenagem para ela no Sesc Pompeia, isso deve ter uns 6, 7 anos atrás, com a participação da família, da Patrícia Medrado, que é uma atleta de tênis que também bebeu da fonte da Marister Bueno, também, que é uma atleta desse momento mais intermediário do tênis, com especialistas da modalidade. Enfim, conseguimos prestar a sua homenagem a ela, foi muito bonito o processo que a gente fez. Uma pena que não foi com ela em vida, que era o que a gente gostaria, né? Então, essas 3 mulheres incríveis. Então, não dá para falar do esporte feminino como ele é hoje, sem mencionar essas 3 pioneiras. Não dá para falar de Bia Haddad sem falar de Marister Bueno, né? E de todas as nadadoras sem falar de Maria Lenk. É um legado que uma vem abrindo porta para que a outra esteja hoje nesse momento que a gente se encontra esportivamente. E se essas histórias fossem lembradas por mais vezes, né? Com certeza a gente teria muito mais ídolos atualmente, né, Mário? Porque são poucas as pessoas que lembram delas, são poucas as homenagens, né? O Sesc, ele é pioneiro em fazer isso, em lembrar de pessoas que a maioria dos jovens nem lembram que existiu. Eu lembro de uma homenagem lindíssima ao João do Pulo no Sesc Pompeia. Cara, que história fenomenal. Entre outras, Éder Joffre, né? São vários legados deixados aí em um passado que a gente poderia ter um presente muito mais interessante se essas histórias elas fossem sendo replicadas, né? Ah, com certeza. Infelizmente, o Brasil tem memória curta, né? Isso é uma frase que a gente ouve muito aí em todas as áreas, né? Passou um tempo, a pessoa esquece, bola para frente. A gente homenageia pouco os nossos ídolos, né? Esses eventos que os clubes fazem, né, para os atletas de antigamente aí são raros. Você tem atleta passando fome, passando dificuldade, atleta com medalha olímpica vendendo a medalha para poder sobreviver, vendendo o troféu. Infelizmente é uma realidade brasileira que não vai acontecer em lugar nenhum do mundo, porque esses atletas olímpicos de outras nações, em alguns países, eles recebem uma pensão para a vida inteira. No Brasil, não. No Brasil, o cara vai viver de ajuda, vai viver de um colega, vai viver de uma aposentadoria, que às vezes o governo deu na época ali, mas é muito injusto como a gente trata os nossos ídolos esportivos, né? Você falou do João do Pulo, é um outro momento histórico, mas imagina esse movimento, né? Em 52, 56, você tem Ademar Ferreira da Silva no salto triplo, bicampeão olímpico.
né? É o maior atleta, né? Acho que eu fiz um trabalho sobre ele recentemente, adoro a história dele, sou um fã, ainda quero fazer uma exposição grande, que eu acho que esse cara merece um quarteirão de uma exposição para falar da trajetória dele. Mas você imagina que começa com ele lá em 52, 56, depois vem ali nos anos 60, 70 com o Nelson Prudêncio fazendo um meio de campo também. Acho que ele é medalha de prata também, ele também é medalhista olímpico, incrível. E depois vem o João do Pulo. Então você tem uma tríplice coroa do atletismo só do salto do salto triplo. Só do salto triplo você tem esses 3 caras. Depois você teve um hiato de quase 20 anos de ausência de ídolos na modalidade, e aí você teve o Jadel Gregório, que foi muito bem também, chegou acho que é terceiro do mundo e tal, acabou não ganhando medalha olímpica. Mas você vê assim, cara, quem teve esses 3 caras tinha que aproveitar esse movimento, né? Tinha que ter uma escola só de salto triplo. O Nelson Prudêncio é vivo, o filho dele é técnico de atletismo. Né? O filho do Nelson trabalha em universidade, ensinando a biomecânica do salto triplo. É incrível esse movimento. Mas só aí eu já falei das pioneiras, já falei da tríplice coroa do atletismo dos anos 50 até os anos 70, né? Terminando com o João do Pulo, como você comentou, sendo recordista mundial, sendo roubado na Olimpíada, né? Como a gente viu na exposição que a gente fez lá no Pompeia. Mas o Brasil é uma fábrica de produzir talento e vai continuar produzindo. A questão é que surgem de maneira muito isolada porque não há estrutura. Tem que ser fenômeno do fenômeno para que ele consiga atingir o ápice, porque é muito difícil, são muitos traumas, né? São muitas dificuldades. Você imagina um cara que vem de uma universidade americana, que ele vai lá, sai do high school, entra na universidade, faz a formação dele na universidade, se destaca, vai para a competição, sempre teve boa alimentação, descanso adequado, bons tênis, boas roupas, vai lá, compete. O brasileiro não. Vem catando cavaco desde o começo da carreira, se lascando aqui e ali, vai aprendendo o movimento com o outro, com um. Chega lá com a chuteira velha e sem comer, às vezes, de barriga vazia, tendo que... né, enfim, toda a dificuldade que uma pessoa chega, e aí na hora que ela vai para a competição, que é o olho do furacão, lá, Daiane dos Santos, Diego Hipólito, e porventura eles tiveram um erro, cai o mundo sobre as costas deles, né? Porque a gente tem tão pouco ídolo que nesse momento a gente deposita toda a força, todo o foco de energia nas costas da pessoa, e a pessoa não aguenta carregar aquilo, é difícil competir com aquele peso nas costas, né? É muito difícil. Ô Mário, você falando sobre essa falta de prática das modalidades, eu lembrei de uma amiga que queria que a filha fizesse salto em distância. E aí ela recorreu a mim para saber de alguma escolinha, de alguma coisa. E aí eu, conversando com alguns contatos, né, consegui um contato do Centro Olímpico de São Paulo. Mas aí você percebe a dificuldade. Ela mora na Zona Norte de São Paulo, tem que se deslocar lá para o Centro Olímpico, tem que ficar... Então, assim, é muito difícil. Falta, né, centros esportivos nas periferias. Nas periferias para essa prática. Porque, cara, a quantidade de talento que o Brasil tem é uma enormidade, mas falta prática. Os campos na várzea, eles não existem mais. Estão acabando, né? Vamos falar que o que é mais democrático ainda, que é mais tranquilo, é a corrida. Porque a corrida eu coloco o meu tênis, saio correndo pela rua, pelo parque, que ainda tem os parques, né? Mas as outras modalidades é muito difícil de ser praticada. O próprio futebol de rua, ele acabou, né? Na nossa geração ali, que jogava descalço, que não tinha um tênis... É onde a gente aprendia. E é onde que aprendia mesmo. Então, assim, a gente percebe que com tanta tecnologia, né, com uma revolução industrial, a parte humana ficou para trás, né? O brasileiro ele sofre mais, e essa que você comentou, né, com o crescimento das cidades, né, vai ficando mais difícil, sempre mais difícil para o pobre praticar esportes, né? Já era difícil lá em 1900 e é difícil hoje em dia. Quando a gente pega, o SESC faz parte de diversos grupos aí
de gestão esportiva. Nossa gerente esteve até em Brasília há pouco tempo dentro da comissão da Ana Moser, e você lê as pesquisas, você vê, né, que quem pratica esportes no Brasil é a classe que financeiramente é considerada classe A, B, classe A e B, né? De classe C, D e E para frente, você não consegue acesso ao esporte. Por quê que você não consegue acesso ao esporte? Porque a pessoa sai 5 horas da manhã para trabalhar, demora 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho, mais 2, 3 horas para voltar. Você acha que ela vai procurar uma pista para correr, que ela vai procurar uma quadra para jogar? Não dá. Enquanto isso, a pessoa que tem grana, ela vai trabalhar perto, ela vai numa academia, ela vai num clube privado. Você vê hoje os beach tênis. Condomínio, né? Condomínio. Você vê hoje os beach tênis crescendo de maneira, né, muito acentuada, com a playboyzada toda jogando acesso. Tá elitizado, tá nichado ali. A galera que vai lá jogar. Então, não muda, né? Hoje era difícil, foi e continua sendo difícil para a pessoa de uma classe econômica complexa para praticar esportes aqui no Brasil. Sobram essas possibilidades todas que você comentou, por isso o papel importante da escola, né? A escola, tanto durante a semana para as pessoas, quanto a escola aberta aos finais de semana, com o seu campo esportivo, com os céus, né? Com as suas quadras, com as suas piscinas, o SESC, que tem porta aberta para as pessoas entrarem. Enfim, é importante a gente validar esses espaços que ainda são disponíveis pelas prefeituras para que as pessoas possam praticar esportes. Eu gosto de falar de uma coisa que me chamou a atenção uma época. Trabalhava no SESC Itaquera, no meu caminho da minha casa para lá, passava ali pelo bairro de São Mateus, né? Em São Mateus, eles construíram umas ciclovias que basicamente não levavam nada a lugar nenhum. Tem que ter ciclovia pra caramba na cidade, tem que ter. Mas numa rua calma, de um bairro, não é necessário ter uma ciclovia, porque a pessoa pode andar do ladinho ali, que não passa muito carro. Tem que ter ciclovia onde tem trânsito pesado, para que a pessoa sinta a segurança de andar, né? E aí essas ciclovias, como elas tinham pouca utilização, olha que interessante. Tanto de manhã como à tarde, eu observava, se eu podia fazer até um trabalho de mestrado sobre isso, mas eu parava e observava que elas ficavam lotadas de mulheres. Normalmente você via pelo perfil que eram pessoas donas de casa que utilizavam da ciclovia para fazer caminhada. Então, assim, não atingiu um público porque não tinha, mas atingiu o outro porque não tem calçada adequada para andar, não tem parque, parque tem no Parque do Carmo, mas fica a 20 quilômetros. Então, não tem perto, né? Então, a ciclovia se tornou um espaço seguro, onde a pessoa não tem medo de morrer atropelada, consegue fazer a sua caminhada bacana e vai despertando, passa na porta da casa, a outra vez também vem, vai combinar o horário. Então a coisa começa a funcionar de uma maneira que não foi planejada para funcionar. Mas as cidades precisam se desenvolver. A gente precisa pressionar o poder público para que novos espaços esportivos públicos estejam disponíveis para a população. Sem isso, a gente não vai ter novos praticantes no futuro, cara. É verdade. O plano diretor da cidade passa pelas modalidades esportivas, por espaços para a prática das modalidades esportivas. Mário, o papo tá muito bom, a hora voou, tá sensacional. Eu queria que você falou de 2 documentários que eu já assisti, né? Você teria mais algum documentário para indicar para os nossos ouvintes aí? Que é muito interessante, Ícaro, é muito interessante. Hoje me perguntaram, um ouvinte do podcast falou assim, você falou no episódio 33 sobre algumas pessoas que foram pegam no doping no atletismo, quais os nomes dela? Eu falei, o nome não importa, mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar na corrida de montanha, na corrida de rua, na pista, no futebol, no badminton, em todas as modalidades, porque tem pessoas que usam de artifícios para obter alguma vantagem. Aí ele falou, é desleal. Eu falei, eu sei que é desleal, mas elas querem, de alguma forma, ter uma vantagem, né? Eu queria que você falasse aí, indicasse alguns documentários pra gente, deixasse a sua rede social, como
trocar uma ideia com você. Você é uma pessoa muito especial que contribui demais para as modalidades esportivas, né? Você também corre, mas hoje a gente não quis falar de corrida, a gente quis falar de uma história contemporânea de todas as modalidades, que eu acho que é importante sempre ser lembrado. O meu muito obrigado e já fica o convite para o próximo episódio aí para você estar aqui conosco. Estarei, será um prazer. Muito, muito bacana estar aqui com você. Estou adorando esse bate-papo. Bom, sobre documentários, acho que passar rapidamente, assim, o último do Pelé na Netflix é maravilhoso, chama Pelé 2021, para quem gosta de esporte não pode perder. Essa fusão entre esporte e música, que também me interessa demais, o documentário do Globoplay chamado Elza e Mané, é maravilhoso, conta um pouco dessa época de ouro do esporte brasileiro, que é ali no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Para quem gosta de escalada, não pode perder o documentário chamado Free Solo, que é um documentário de um maluco, é da Netflix, é da Disney Plus, se eu não estou enganado, que é um cara que sobe as pedras, né, sem nada, e assim você fica com medo o episódio inteiro do cara cair de lá, é um negócio impressionante. Esse pessoal da montanha é maluco. É maluco, mesmo. É maravilhoso. Quem quer entender um pouquinho sobre bastidores do esporte, não pode perder o documentário da Naomi Osaka, que está na Netflix, que é a tenista americana, né, com ascendência japonesa, que trata um pouco de saúde mental, de quando ela sai um pouco dos bastidores, que é maravilhoso. Sobre futebol, English Game, não pode faltar, tem que entender lá os primórdios de como começou essa esportivização, ele fala muito desse movimento, e sobre fanatismo, amor pelo futebol, Sunderland até morrer, também está na Netflix, é brilhante, que é um time inglês que não ganha nada há mais de 90 anos e que tem os fãs mais malucos da Inglaterra, vale muito a pena ver esse documentário. E para fechar, são os últimos dois. Um do Kobe Bryant, que ele ganhou o Oscar, que é o Dear Basketball, né, que é o querido basquetebol. É maravilhoso, um documentário curtinho, que vale a pena assistir. E um sobre a carreira do Tom Brady, que é do futebol americano, que chama Man in the Arena, que é maravilhoso. Tá no Amazon Prime. Vale muito a pena, são 10 episódios, cada um deles fala sobre uma temporada dos bastidores, das conquistas e das derrotas do Tom Brady, que para quem gosta de esporte é brilhante também. Quer deixar sua rede social? Minha rede social é Marinho Prof, pode mandar um alô lá, vou adorar trocar uma ideia sobre esporte. Muito obrigado, valeu. Abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, Thiago. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas